Meu nome é Rosa, tenho 66 anos, e essa é a história mais inacreditável e mais dolorosa que vivi na pele. Sempre levei uma vida simples, sem luxo, sem folga, mas com muita dignidade. Nunca fui mulher de reclamar, dessas que se vitimizam fácil. Me conformava com o que tinha, e mesmo quando doía, engolia o choro e seguia. Criei meus 2 filhos com sacrifício. Fiz bico de tudo quanto é tipo, e mesmo cansada, nunca deixei faltar comida no prato de ninguém. Meu marido, o Agenor, era meu companheiro há quase 40 anos. A gente se conheceu novo, casou cedo e passou por poucas e boas juntos. Não era o homem mais carinhoso do mundo, mas era presente. Trabalhava duro, cuidava das contas e nunca nos faltou respeito. Pelo menos, era o que eu pensava. A vida com ele era tranquila, até demais. Ele era do tipo calado, tradicional, gostava da rotina e achava que sonhar alto era coisa de gente besta. Eu aceitava isso. Fui moldando meus sonhos para caber no tamanho da realidade. A gente vivia com o dinheiro contado, esperando a aposentadoria melhorar, remendando roupa velha e requentando comida. E mesmo com a dureza do dia a dia, tinha ali uma certa paz, uma parceria. Eu realmente acreditava nisso. Aconteceu que numa terça qualquer, voltando da feira, parei numa lotérica para jogar. Fazia tempo que eu não arriscava, mas naquele dia, sei lá por quê, senti uma pontada no peito. Escolhi uns números aleatórios, joguei o bilhete dentro da bolsa e fui para casa. No dia seguinte, com as contas apertando, me bateu um arrependimento. Pra que jogar dinheiro fora nisso? Pensei. Peguei o bilhete e joguei no lixo da cozinha, junto com casca de batata e saquinho de pão. Mas a cabeça não sossegava. Na manhã seguinte fui tirar o lixo, pois era dia do lixeiro passar. E então vi o papel ali, todo sujo de óleo. Peguei só por pegar, dei uma risadinha, mas resolvi limpar. No impulso fui na lotérica conferir. A atendente passou o código e travou. Olhou para mim com o olho arregalado e disse: "A senhora tem noção do que é isso aqui?" Meu coração disparou. Eu achei que era pegadinha, mas não era. O bilhete estava premiado. 4 milhões. 4 milhões de reais. E eu, Rosa, que nem casaco novo comprava sem parcelar, agora era milionária. Saí de lá tonta, com o estômago embrulhado e as pernas tremendo. Voltei para casa devagar, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando cheguei, Agenor estava vendo televisão, com o pé para cima e a cara de sempre. Sentei na frente dele, respirei fundo e disse: "Agenor, eu ganhei na loteria." Ele riu, achando que era mais uma das minhas histórias. Mas quando mostrei o comprovante, ele ficou pálido. Silêncio por uns segundos. Depois, aquele riso nervoso, uma mistura de susto e euforia. E então, pela primeira vez em muito tempo, a gente sonhou junto. Falamos em arrumar a casa, viajar para o interior, comprar um carro com ar-condicionado, ajudar os meninos. A gente passou a noite toda fazendo planos. Eu achei que aquilo ia unir mais a gente. Achei que o destino estava finalmente me dando uma trégua. Mas mal sabia eu que era só o começo do pior capítulo da minha vida. A notícia de que eu tinha ganhado na loteria ficou guardada só entre eu e Agenor. A gente combinou de não sair espalhando para ninguém, pelo menos por enquanto. O medo de parente distante aparecer, de vizinho pedir dinheiro emprestado, de gente mal intencionada se aproveitar, tudo isso pesou. Mas mesmo tentando manter segredo, o dinheiro já estava mudando as coisas dentro da nossa casa. Não de forma escancarada. Era mais nos detalhes, nas atitudes, nas prioridades. Nos primeiros dias, a gente ainda parecia estar no mesmo compasso. Fomos ao banco juntos. Abrimos uma conta específica para guardar o dinheiro do prêmio. Conversamos sobre deixar uma parte separada para os filhos
e outra para nós dois. Agenor, inclusive, sugeriu que a gente colocasse tudo no nome dele só por segurança, porque ele achava que, como homem da casa, seria melhor para resolver essas coisas. Eu, na minha inocência, concordei. Nunca desconfiei dele. 40 anos de vida juntos não se apagam assim. Pensei. Era meu companheiro, meu parceiro. A última pessoa no mundo que eu acreditava que pudesse me passar para trás. Começamos a fazer pequenos ajustes no nosso dia a dia. Compramos um sofá novo, trocamos o fogão que já estava soltando as grades, ajeitamos a calha da casa que vivia entupida na chuva. Coisas simples, mas que pra gente já pareciam luxo. Agenor ficou mais animado, começou a sair mais. Disse que ia resolver coisas do banco, ou que ia até o centro ver uns orçamentos. Começou a se cuidar mais, a passar perfume até para ir comprar pão e a arrumar o cabelo com mais frequência. Achei estranho, mas preferi não falar nada. Pensei que talvez fosse só a empolgação de finalmente ter uma vida mais leve. Eu, por outro lado, continuei igual. Gostava de ir na feira do bairro, de conversar com as vizinhas, de cozinhar minhas receitas antigas. Nunca fui mulher de grife nem de vaidade exagerada. Só queria paz. Queria viver tranquila, sem depender de ninguém, sem ter que contar moeda no fim do mês. A única coisa que pedi foi que a gente ajudasse nossos filhos. Com cuidado, sem dar demais para não estragar a vida deles. E que a gente viajasse uma vez por ano. Só isso. Meu sonho era ver o mar, andar descalça na areia e tomar água de coco sentada numa cadeira de plástico. Mas o jeito do Agenor começou a mudar. Sutil, mas constante. Passava mais tempo fora de casa, não atendia o celular, ficava irritado por bobeira. Às vezes chegava com um cheiro diferente, de perfume que não era o dele, ou de bebida. Quando eu perguntava, dizia que era impressão minha, que eu estava vendo coisa. E como eu sempre fui meio boba para essas coisas, deixava pra lá. Me convencia de que era exagero da minha cabeça. Só que por dentro, alguma coisa começou a doer. Uma dor que não era física, mas que pesava no peito. Eu sabia que tinha algo errado. Não queria admitir, mas sentia. E a pior parte era que, mesmo com o coração gritando, eu continuava tentando acreditar no homem que dormia ao meu lado desde a juventude. Os dias foram passando e aquele brilho que eu via no olhar do Agenor nas primeiras noites depois do prêmio começou a sumir. Ele já não falava mais em viajar comigo, nem tocava no assunto da reforma da casa. Passava as tardes trancado no quarto dizendo que estava pesquisando umas aplicações financeiras, mas eu via de relance que ficava no celular o tempo inteiro, digitando e rindo sozinho. Comecei a notar também umas ligações mais baixinho, dele saindo para atender no quintal, andando de um lado para o outro, sussurrando. Quando eu me aproximava, ele encerrava na hora e mudava de assunto. E aí, no fundo do meu peito crescia uma angústia silenciosa, daquelas que a gente finge não escutar, mas que vai se alojando devagar dentro da alma. Eu tentei me convencer de que era só paranoia, que ele estava apenas se sentindo mais importante por causa do dinheiro. Mas aí vieram as desculpas esfarrapadas. Um dia chegou dizendo que tinha ido numa reunião no banco, mas apareceu com a camisa cheirando a cigarro e uma manchinha de batom no colarinho, quase imperceptível, mas que eu vi. Outro dia disse que o cartão da conta conjunta tinha dado problema e que ele ia resolver sozinho porque eu ia ficar confusa com os papéis. Me senti diminuída, como se eu não fosse capaz de lidar com nada daquilo. E tudo isso vindo do homem que dividiu a cama comigo por 4 décadas. Não sei dizer o momento exato em que a ficha começou a cair. Foi tudo num acúmulo de pequenas humilhações. Ele começou a me tratar como um estorvo. Revirava os olhos quando eu perguntava algo. Me interrompia no meio das frases. E, um dia, numa discussão boba sobre um almoço que eu tinha preparado com carinho, ele soltou.
Você acha que dinheiro te fez melhor, mas continua sendo a mesma mulher sem graça de sempre. Aquilo me rasgou por dentro, não pela grosseria, mas pelo desprezo, pelo tom. Era como se ele já tivesse se desconectado de mim fazia tempo, e só agora eu estivesse percebendo. Comecei a desconfiar de tudo. Um dia peguei a bolsa e fui até a agência do banco. Pedi para ver a movimentação da conta. A moça simpática disse que como a conta estava no nome do meu marido, eu não podia ver nada. Saí de lá com o coração na garganta. Senti que eu tinha sido feita de trouxa, que eu tinha entregue minha confiança, meu futuro, tudo nas mãos de um homem que estava me virando as costas, sem o menor pudor. Mas mesmo com todas essas pistas, eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta: ele tá me traindo. Era como se admitir isso fosse pior do que viver na dúvida. Porque se fosse verdade, eu não ia perder só o dinheiro. Eu ia perder minha história. Minha vida inteira com ele ia virar mentira. E foi aí que decidi que não ia mais me enganar. Que eu ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Demorou para eu ter coragem de mexer nas coisas dele. Fui criando força aos poucos, como quem se prepara para tomar um remédio amargo. Um dia, depois que ele saiu dizendo que ia resolver umas pendências no cartório, eu esperei ele dobrar a esquina. Entrei no quarto e comecei a fuçar as gavetas da cômoda, onde ele guardava documentos. Nunca tinha feito isso na vida. Mas naquele momento, era como se eu precisasse confirmar com os olhos o que meu coração já gritava fazia tempo. No fundo de uma das gavetas achei um papel de hotel, daquele simples, com o nome e o endereço impresso. Um recibo, amassado, com a data de 2 dias atrás. Vi que era num bairro chique afastado, desses que a gente nem passa perto. Meu estômago embrulhou. Fiquei parada por uns minutos, olhando para o papel como se ele fosse uma arma. Pensei em 1000 explicações. Que ele podia ter ido encontrar alguém do banco lá, que podia ter sido um engano, que talvez tivesse ido visitar algum conhecido. Mas no fundo, eu sabia que era outra coisa. No dia seguinte decidi ir até lá. Peguei um táxi e desci 2 quadras antes com medo de ser vista. Quando cheguei na frente do tal hotel, meu coração parecia uma escola de samba. Entrei fingindo que procurava um parente e perguntei, sem rodeios, se um homem chamado Agenor tinha se hospedado ali nos últimos dias. A moça da recepção, sem saber de nada, foi simpática. Disse que ele aparecia ali com certa frequência, que inclusive esteve lá naquela manhã, e que quase sempre chegava com aquela moça elegante de cabelo tingido de loiro. Quando ela falou isso, eu senti minhas pernas falharem. A cabeça ficou leve, como se eu fosse desmaiar. Não chorei na hora. Só saí dali devagar, meio tonta, com os olhos ardendo. Parecia que o mundo estava me empurrando e eu tentando me segurar num chão que tinha sumido. A traição agora não era mais suspeita. Tinha nome, rosto, endereço e cheiro. E a dor que aquilo trouxe foi pior do que qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. Não era só o fato de ele estar com outra, era a forma como fez. A mentira, o desprezo, o cinismo. Ele tinha me deixado de lado com a mesma frieza com que se troca um móvel velho por um novo. Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Fiquei horas olhando para o teto, revivendo cada momento dos nossos 40 anos juntos. Cada aniversário, cada presente simples, cada conversa no fim do dia. Tudo aquilo agora parecia mentira. Como se eu tivesse vivido uma vida com um homem que só me suportava por falta de opção. Até que apareceu outra e ele me descartou feito lixo. Naquela noite, Agenor voltou tarde. Disse que teve reunião com o contador. Eu só balancei a cabeça. Não confrontei, não gritei, não chorei na frente dele. Porque naquele momento, eu já sabia o que precisava fazer. E acredite, foi nesse silêncio que começou minha vingança.
Nos dias que se seguiram, fingi que nada tinha acontecido. Continuei colocando o almoço na mesa, lavando a roupa, sorrindo de canto como quem ainda acreditava naquela vidinha de casal feliz. Agenor se aproveitou disso. Achou que estava me enganando direitinho. Mas por dentro, eu já tinha me despedido dele. Era como se eu tivesse enterrado aquele casamento no momento em que a recepcionista do hotel falou da tal moça loira. Eu só estava esperando a hora certa de virar a chave de vez. Comecei a ir até o banco, mesmo sem poder mexer na conta principal, para entender como funcionavam os investimentos. Fiquei amiga de uma atendente jovem, a Mariana, que me explicava as coisas com paciência. Claro, sem contar nada do que estava acontecendo. Eu só dizia que queria aprender. Enquanto isso, o Agenor ia se enfiando cada vez mais na mentira dele. Passava noites fora, dizia que estava em negócios. Comprou-se um celular novo e passou a esconder até o antigo. Comecei a perceber que ele estava se preparando para sumir. Sabe aquele tipo de pessoa que vai se desligando das coisas aos poucos? Era ele. Já não perguntava mais sobre os filhos, não me chamava para sair, só falava em independência financeira e vida nova. Até que um dia, sem aviso, ele simplesmente não voltou para casa. Nem uma ligação, nem um bilhete, nada. Só sumiu. E levou com ele todos os cartões e documentos. Foi aí que eu me dei conta. Ele tinha me deixado sozinha. E o pior de tudo, fugido com a tal moça loira e com o dinheiro todo. A primeira reação foi chorar. E muito. Me tranquei no quarto. Me senti um lixo, como se tivesse sido arrancada da minha própria vida. Mas depois, aos poucos, fui levantando. Porque apesar da dor, eu ainda tinha meu nome limpo, minha dignidade e, principalmente, eu tinha memória. Eu lembrava dos papéis que tinha assinado, da conta em que parte do dinheiro ainda estava no meu nome, de um advogado que minha vizinha comentou que ajudou a filha dela a ganhar uma causa meses atrás. E foi nessa lembrança que eu me agarrei. Se ele achava que ia me largar sem nada, estava muito enganado. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, me levantei, lavei o rosto ainda inchado de tanto chorar e fui direto até a casa da Jurema, minha vizinha de anos. A gente nunca foi de ficar grudada. Mas foi ela quem me falou do tal advogado que tinha ajudado a filha dela quando o marido sumiu com os bens da casa. Toquei na porta com a mão trêmula. Quando ela abriu, eu estava com o rosto fechado, mas firme. Só disse: "Preciso do telefone daquele advogado." Ela percebeu na hora que algo ruim tinha acontecido. Então me levou para dentro, preparou um café preto bem forte, mas não fez nenhuma pergunta. Só escreveu o número num pedaço de papel rasgado de caderno. No mesmo dia, marquei com o Dr. Breno. Um homem calmo, de fala mansa, mas com um olhar firme. Contei tudo. Do prêmio, da conta conjunta, das movimentações estranhas, do sumiço. Ele só balançava a cabeça e fazia anotações. Quando terminei, ele disse algo que me deu um fio de esperança. "Se você assinou a abertura da conta em conjunto e parte do valor ainda estava no seu CPF, a gente pode correr atrás disso sim, mas tem que agir logo." Saí do escritório sentindo como se tivesse armado minha primeira pedra no jogo de xadrez. Eu não sabia se ia vencer, mas já não estava mais parada levando pancada sem reagir. E aquilo, para mim, já era um começo. Enquanto ele cuidava da parte jurídica, eu fui cuidando de mim. Revi minhas roupas, cortei o cabelo curtinho do jeito que usava na juventude e voltei a andar pela rua sem abaixar a cabeça. Teve gente que estranhou. Uma vizinha chegou até a perguntar se eu estava voltando a trabalhar, como se envelhecer fosse o mesmo que virar invisível. Eu só respondi: "Tô voltando para mim mesma." A parte mais difícil foi lidar com o burburinho. Quando o pessoal da rua descobriu que Agenor tinha fugido, começaram os cochichos, os olhares atravessados, os julgamentos disfarçados de pena.
Diziam que eu devia ter cuidado melhor do marido, que eu devia ter feito algo para ele me largar assim, do nada. Mas eu deixei falarem. Porque, no fundo, eu sabia que isso tudo ia virar história. E que, no fim, quem ia contar ia ser eu. E assim, em silêncio, comendo arroz com ovo e pão com mortadela, comecei a construir meu recomeço. Com dor? Sim. Com raiva? Bastante. Mas também com uma vontade imensa de mostrar que não era um homem ingrato que ia definir meu destino. Passaram-se algumas semanas desde que o advogado deu entrada no processo. Eu não esperava milagre. Sabia que ia demorar, que talvez Agenor tivesse dado um jeito de esconder boa parte do dinheiro. Mas só o fato de saber que eu estava me mexendo já era um consolo. Era como se eu tivesse recuperado um pedaço da minha voz. Numa dessas tardes, a Mariana, a moça do banco que acabou virando minha amiga e para quem contei minha história, me ligou. Disse que admirava minha coragem e que estava ajudando uma amiga a montar um projeto de reinserção para mulheres maduras no mercado de trabalho. Disse que não era nada garantido, mas que se eu topasse participar de uma roda de conversa, podia conhecer outras mulheres na mesma situação. Aceitei na hora. No dia marcado, fui até o centro comunitário com uma calça jeans velha e uma blusa florida que encontrei no fundo da gaveta. Me senti fora do lugar por alguns minutos, mas logo percebi que todas ali carregavam cicatrizes parecidas com as minhas. Umas tinham sido traídas, outras abandonadas, outras simplesmente esquecidas. Mas todas queriam recomeçar. E foi nesse grupo que eu comecei a falar em voz alta coisas que eu só sussurrava para mim mesma até então. Contei sobre o sumiço do Agenor, sobre o prêmio, sobre a decepção, e em vez de julgamento, ouvi aplausos. Pela primeira vez em muito tempo, me senti ouvida. Não como uma coitada, mas como uma mulher que sobreviveu. Enquanto isso, no mundo jurídico, as coisas começaram a andar. O advogado me ligou avisando que tinha conseguido bloquear parte dos valores que ainda estavam em contas, ligadas ao meu CPF. Disse que a justiça ia intimar o Agenor e que, com sorte, ele seria obrigado a devolver o que desviou. Eu chorei no telefone. De alívio, de raiva, de tudo misturado. Voltei para casa naquele dia e, em vez de deitar e chorar como fiz tantas outras vezes, abri a janela, deixei o sol entrar e comecei a mexer na terra dos vasinhos que tinha deixado de lado. Plantei umas mudinhas de pimenta que a vizinha tinha me dado meses atrás. Era pouco, mas era meu. E era o começo de algo novo. A vida foi se ajeitando aos poucos. Eu já não chorava toda noite. Já conseguia dormir sem remexer o travesseiro, procurando por um calor que não estava mais lá. As dores foram virando lembranças, e as lembranças, aprendizado. O que doía antes, agora era a cicatriz que me lembrava o que eu tinha suportado. Um dia fui chamada de novo pelo advogado. Ele me recebeu com um sorriso que eu não via fazia tempo. Me disse que o juiz tinha decidido a meu favor, que, apesar do Agenor ter fugido com boa parte do dinheiro, a justiça reconheceu meu direito sobre o valor bloqueado e determinou que ele me devolvesse uma quantia considerável. Era como se eu tivesse ganhado na loteria pela segunda vez, mas agora, com dignidade. Com aquele dinheiro, pensei em tudo o que eu poderia fazer. Não era mais sobre comprar roupa nova ou reformar casa. Era sobre ter paz, ter controle da própria vida. Decidi que precisava me afastar de tudo e de todos. Então, pesquisando, achei uma casinha pequena em uma cidadezinha vizinha e comprei. Ela era cheia de sol, com um quintal largo, onde eu podia plantar, sentar para tomar café e ouvir os passarinhos sem ter que dividir a alma com ninguém. Foi nessa calmaria que, depois de tanto tempo sem contato, meu filho mais velho, o Sandro, me ligou. Ele tinha se mudado para outro estado anos atrás. Me ligava só de vez em quando para contar as novidades. Mas naquele dia, percebi que a voz dele estava tensa. Meio sem jeito,
Ele disse que tinha ouvido falar por terceiros que o pai tinha sumido e que eu estava enrolada com questões de dinheiro. Ele não sabia de nada direito, só suposições de parentes distantes. Eu fui direta. Contei tudo. Que ganhei na loteria, que o Agenor fugiu com outra e com o dinheiro, e que agora a justiça tinha me devolvido uma parte do que era meu. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, ele soltou um "poxa, mãe", e me pediu desculpas. Disse que não sabia de nada, que achava que eu e o pai ainda estávamos juntos, e que não imaginava que eu tinha passado por tudo aquilo sozinha. Prometeu me visitar. Eu não sabia se era verdade, mas desliguei a ligação com o coração menos pesado. Pelo menos agora, os filhos sabiam da verdade, e talvez isso mudasse alguma coisa. Já o Agenor... Bom, ele tentou me encontrar, não com carta, nem com flores, nem com declaração de amor barato, mas ligando para o meu celular que eu mal mexia. Vi que ele deixou um recado, disse que queria conversar, disse que não estava bem. Eu nem respondi, porque ali eu entendi que o buraco dele não era arrependimento, era desespero. Dias depois, descobri por meio de fofocas que quando a amante descobriu que o dinheiro estava bloqueado, largou ele. Ele estava sozinho, sem dinheiro e sem a mulher que escolheu no meu lugar. Mas isso não me dizia mais respeito. Quem virou as costas que siga andando. Foi com esse sentimento de libertação que continuei na minha casinha, cuidando das minhas plantinhas e da minha vida, enquanto o advogado cuidava do restante dos papéis. E, pela primeira vez em muito tempo, sentei num banquinho de madeira, com um café passado na hora. Olhei para o céu e pensei, eu ainda tô de pé. E dessa vez, com as duas pernas bem fincadas no chão. Aquela casinha simples virou meu porto seguro. Não tinha luxo nenhum, mas tinha silêncio. Tinha sombra de árvore no quintal e, principalmente, tinha paz. Algo que por anos eu achei que nunca mais ia sentir. Acordava cedo, fazia meu café forte, botava um pano de prato no ombro e ia molhar as plantas com aquele barulhinho da água batendo na terra. Era pouco, mas era meu. E depois de tanto tempo sendo pisada, ser dona de mim mesma já era mais que suficiente. Comecei a caminhar todo fim de tarde até a pracinha do bairro. Não tinha muita gente, só uns velhinhos jogando dominó, umas crianças correndo atrás de pipa e umas senhoras sentadas no banco contando da vida. Um dia sentei perto de uma delas, só para ouvir. A mulher falava baixo, com vergonha, e contava que o marido tinha ido embora com outra e que os filhos dela tinham vergonha da situação. Aquilo bateu em mim como uma pedrada no peito. Não falei nada naquela hora, só escutei. Mas no outro dia voltei, e no seguinte também. E aos poucos comecei a contar a minha história. Sem floreio, sem tentar parecer forte. Só disse como foi, como é, como doeu. E, para minha surpresa, aquelas mulheres não me olharam com pena. Me olharam com respeito, com identificação. Foi aí que percebi que o que eu vivi não era só meu. Era de muitas. E que talvez, mesmo sem querer, minha história podia ajudar alguém a não se sentir tão sozinha. Comecei a anotar as ideias num caderninho velho. Encontros entre mulheres, rodas de conversa, troca de receitas, dicas de como sair do sufoco sozinha, informação sobre direitos, tudo feito de mulher para mulher, sem precisar de ninguém mandando. Levei a ideia até a Mariana, a moça do banco que me ajudou lá atrás. Ela adorou. Disse que conhecia uma assistente social que podia orientar melhor e que talvez a gente conseguisse até um espacinho no centro comunitário da cidade. Não era um grande projeto, nem ONG registrada, mas era um começo. E foi assim que, sem dinheiro sobrando, sem apoio político, sem fama nenhuma, eu comecei um pequeno grupo de apoio com outras mulheres que, assim como eu, tinham sido deixadas para trás. Só que agora, ninguém mais ficava sozinha. E ninguém mais aceitava ser tratada como o resto.
No começo era só um banquinho de madeira debaixo da mangueira no quintal da minha casa. Um café passado no coador de pano, uns biscoitinhos simples e uma cadeira vazia para quem quisesse sentar e conversar. E bastou isso para a primeira vizinha aparecer. Depois veio a prima dela. Depois uma conhecida da feira. Em menos de 2 meses, o quintal já estava pequeno. A maioria vinha só para ouvir. Algumas choravam. Outras nem falavam nada. Só ficavam ali, com o olhar perdido, como quem estava cansada demais para contar a própria dor. E eu entendia. Porque já estive naquele lugar. E porque ninguém é obrigada a se curar rápido. As histórias se pareciam. Maridos que abandonaram, filhos ingratos, sogras cruéis, patrões que exploravam, doenças que vieram na hora errada. E mesmo com tanto em comum, cada uma carregava sua solidão como se fosse única. Foi por isso que decidi transformar aquilo num espaço fixo. Fui até o centro comunitário da cidade e conversei com a diretora. Ela não só liberou uma sala toda terça-feira à tarde, como ainda me arrumou umas cadeiras plásticas, uma mesinha e até uma caixinha de som que usavam em festas. Disse que fazia tempo que o espaço estava esquecido e que se eu quisesse usar para reunir mulheres, estava mais do que aprovada. Foi aí que nasceu o que a gente começou a chamar de Encontro das Fortes. Sem registro em cartório, sem papelada, sem vaidade. Só um monte de mulher machucada tentando ser um pouco menos sozinha. Começamos com oficinas de artesanato. Depois vieram umas palestras com advogadas voluntárias. E quando percebi, tinha gente de bairros vizinhos vindo até ali para participar. E num desses encontros, recebi uma visita que me deixou emocionada. A Jurema, aquela vizinha que um dia dividiu o pouco que tinha comigo, apareceu com um sorriso tímido. Veio me agradecer por uma cesta básica que tinha recebido de uma das voluntárias do grupo. Mas, na verdade, ela nem imaginava que fui eu mesma quem mandei aquela ajuda, lembrando do que ela fez por mim quando ninguém mais se importava. Rosa não era mais só a mulher que foi enganada pelo marido. Era a que tinha vencido, a que tinha se erguido, e agora estendia a mão para outras. E mesmo sem querer fama, mesmo sem procurar reconhecimento, minha história começou a circular por aí. Uma jornalista local veio me entrevistar. Disse que ouviu falar do grupo e quis saber quem era a mulher por trás daquilo tudo. Eu quase não aceitei. Mas a matéria saiu num jornal pequeno da região, com a manchete: Mulher traída pelo marido, vira inspiração para outras e cria rede de apoio feminina. E foi depois disso que a vida resolveu me surpreender mais uma vez. A matéria do jornalzinho da região se espalhou mais do que eu imaginava. Primeiro foram os moradores da cidade vizinha, que começaram a aparecer nos encontros. Depois vieram convites para dar uma palavrinha em escolas, feiras de bairro e até em igrejas. Eu sempre dizia que não era palestrante, que não sabia falar bonito, mas bastava abrir a boca e contar minha história com verdade, que todo mundo parava para ouvir. Foi por causa dessa matéria que o Marcelo, meu filho mais novo, apareceu. Eu nem reconheci de primeira. Tinha engordado, deixado a barba crescer, tava com os olhos cansados, como quem também tinha apanhado da vida. Ele veio até o centro comunitário um dia, no fim de uma das reuniões. Ficou quieto no fundo, e só quando todo mundo foi embora que ele se aproximou. "Oi, mãe", ele disse, e eu fiquei paralisada. Demorou um tempo para cair a ficha. Ele contou que soube da reportagem através de uma amiga da esposa dele, que viu o texto circulando num grupo de WhatsApp. Disse que leu, e mesmo sem acreditar de cara, ficou com aquilo na cabeça. Depois procurou por outras fontes e foi juntando as peças. Me olhou com olhos marejados e confessou que tinha acreditado em tudo que o pai contou naquela época. Disse que achava que eu tinha abandonado tudo por orgulho, que não quis dividir o prêmio,
que estava exagerando nas acusações. E ali, com o rosto envergonhado, pediu desculpas. Disse que se sentia um covarde por ter se calado, por não ter me procurado antes, por não ter sequer tentado entender o meu lado. Eu escutei tudo calada. Não abracei, não chorei, só fiquei ali parada. Disse para ele que o tempo não volta, mas que o perdão não precisa esperar mais tempo para começar. A partir dali, ele passou a visitar o grupo de vez em quando. Ajudava com o que podia, doava alimentos, trazia gente nova. E um dia me disse que aquela rede de apoio tinha salvado a vida de uma amiga da esposa dele, que estava quase desistindo de tudo. Ver isso me mostrava que todo o sofrimento que vivi tinha gerado um fruto que ia além de mim. Era como se a dor tivesse encontrado um jeito de virar cura, não só para mim, mas para quem estava ao redor. E foi nesse clima de reconstrução que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Mesmo com todo o reconhecimento que estava vindo, eu fazia questão de manter os pés no chão. Continuava morando naquela casinha pequena e aconchegante, com meu fogão de 4 bocas, uma cama boa para dormir e minhas plantas que eu regava todo dia de manhã. Tinha quem dissesse que eu devia me mudar para um lugar maior, mais confortável, mas aquilo ali era tudo o que eu precisava para viver em paz. Foi nessa fase que comecei a pensar com mais carinho em como expandir o que a gente já estava fazendo no grupo. Eu queria mais do que uma sala de reunião. Queria um espaço que acolhesse de verdade. Um lugar onde nenhuma mulher precisasse pagar para ser ouvida. Onde as dores fossem tratadas com respeito, sem julgamento. Usei parte do dinheiro para alugar uma casa simples, num bairro mais movimentado da cidade. Era uma casa antiga, com uma varanda larga e um quintal cheio de mato, mas dava para transformar. Com a ajuda das próprias mulheres do grupo, limpamos tudo, pintamos as paredes, colocamos cortinas nas janelas e enchemos os cômodos com doações de móveis usados. Ali nasceu o Ponto de Apoio Dona Rosa, como as meninas decidiram chamar. Eu nem queria esse nome, mas fui voto vencido. Diziam que minha história dava força para elas, que me ver de pé depois de tanta rasteira mostrava que também dava para elas se levantarem. Começamos com rodas de conversa. Depois vieram oficinas de bordado, culinária e até aulas de alfabetização para umas senhoras que nunca tinham aprendido a ler. As doações aumentaram depois da matéria no jornal e de uma entrevista que fui chamada para dar numa rádio da cidade. Apesar de relutar, aceitei dar meu depoimento ao vivo. E naquele estúdio improvisado, com a voz meio tremida e o coração disparado, contei a história de como fui traída, enganada, humilhada e como decidi transformar minha dor em algo que servisse para outras. No fim do programa, uma das radialistas me abraçou forte e disse: "A senhora não tem ideia do tanto de mulher que deve estar ouvindo isso agora e criando coragem para recomeçar." Naquele dia, cheguei em casa e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, eu sentia que o que eu vivi não tinha sido em vão, que cada lágrima derramada, cada noite sozinha, cada injustiça, tinha virado raiz para algo muito maior. E foi também nessa fase que recebi uma ligação inesperada, que ia mexer com tudo de novo. A ligação veio numa tarde qualquer, daquelas em que eu estava varrendo o quintal sem pressa, ouvindo os passarinhos e sentindo o cheiro do café que tinha acabado de coar. Era um número desconhecido e por pouco eu não deixei tocar até cair. Mas algo me fez atender. "Dona Rosa?" Alguém perguntou do outro lado da linha. "Aqui é do escritório do Dr. Marcelo Sampaio, advogado do Sr. Agenor." Meu coração gelou. Eu não ouvia aquele nome fazia tempo. Era como se ele tivesse evaporado do mundo. A voz do outro lado continuou. Disse que o Agenor havia sido diagnosticado com uma doença grave e estava num hospital de outra cidade. Que nos últimos meses andava arrependido e tinha pedido para me entregar uma carta e um documento
reconhecendo o erro que cometeu, além de uma quantia que ele manteve escondida numa conta em outro nome, valor que ele queria transferir para mim como forma de reparação. Fiquei muda. Não pela proposta nem pelo dinheiro, mas por lembrar da covardia, do jeito que ele virou as costas sem nem olhar para trás, me deixando com os filhos contra mim, a vizinhança julgando e a vida virada do avesso. Pedi pro advogado mandar tudo por escrito, mas deixei claro. Não queria visita, não queria conversa, não queria saber se ele estava se arrependendo no leito de morte. O que foi feito foi. E tem coisa que arrependimento nenhum apaga. A carta chegou alguns dias depois. Era curta. Ele dizia que achava que tinha feito aquilo por amor à liberdade, por querer se sentir vivo de novo. Mas que depois percebeu que o que ele teve comigo era o que mais se aproximava de paz. Que tinha se sentido pequeno vendo minha história repercutir. Que queria que, ao menos com isso, eu soubesse que ele reconhecia o erro. Li a carta uma vez só. Queimei depois. Guardei só o documento, que poderia ser útil para o processo de restituição do que ele me tomou. A verdade é que aquele capítulo já estava encerrado para mim. Não doía mais como antes. Não tinha mais aquele peso nos ombros. O que restava agora era leveza. Não porque esqueci, mas porque transformei. E foi com essa tranquilidade no peito que tomei a última decisão que mudaria, de vez, minha vida. E a de muitas outras mulheres também. Com aquele documento em mãos e a certeza de que parte do dinheiro poderia voltar, eu sentei na varanda da minha casinha e fiquei olhando para o céu por um bom tempo. Não era sobre o valor, era sobre o que aquilo representava. Era como se a vida tivesse me perguntando: e agora, Rosa? Vai querer vingança ou vai seguir construindo o que você sempre acreditou? Demorei, mas respondi em silêncio. Eu não queria mais me contaminar com a mesma amargura que me derrubou lá atrás. Não queria repetir o que fizeram comigo, nem deixar a mágoa me guiar. Queria continuar sendo aquilo que me salvou, generosa, firme e com o coração limpo. Decidi usar o dinheiro para legalizar o espaço do grupo, contratar profissionais de verdade para atender as mulheres que chegavam machucadas por dentro e por fora. Psicóloga, assistente social, até uma advogada para orientar quem estava em situação parecida com a que eu vivi. Também investi numa pequena padaria comunitária que abriu do lado do centro. O pão era vendido baratinho, feito por algumas mulheres do grupo, e o dinheiro ajudava a manter o espaço sem depender de doações. A ideia era simples: dar dignidade através do trabalho e da união. E foi assim, com minha paz restaurada, com minha vida limpa de pesos que não eram meus, que eu entendi que nem toda vingança precisa de grito, nem toda resposta precisa de ódio. Às vezes, a maior vingança é mostrar que a gente venceu, que não precisou derrubar ninguém para isso, e que mesmo com o coração quebrado, a gente soube recomeçar. Hoje, quando me perguntam como eu consegui dar a volta por cima depois de tudo, eu respiro fundo antes de responder. Porque não foi fácil. Teve noite que eu dormi com fome. Teve dia que eu pensei em desistir. Teve hora que eu achei que a dor ia me engolir de vez. Mas eu fui indo, um passo depois do outro. Eu não virei empresária, nem famosa, nem rica como essas celebridades da internet. Eu virei algo muito mais raro. Uma mulher em paz. E isso, meu filho, não tem dinheiro que compre. A minha casinha continua a mesma, com o quintal varrido, as plantas floridas, a chaleira cantando de manhã. Mas quem entra nela agora sente uma energia diferente, porque cada canto tem uma história, cada parede tem um pedaço da minha força. Às vezes, eu sento na cadeira de balanço que fica perto da porta e fico olhando o céu mudar de cor no fim da tarde. E ali, sozinha comigo mesma, eu sorrio. Porque eu sei de onde eu vim. Sei o que fizeram comigo.
Mas também sei quem eu escolhi ser, mesmo depois de tudo. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem tá ouvindo minha história, seria essa. Não deixa que a dor dos outros defina quem você vai se tornar. A vida vai te empurrar, vai te testar, vai te fazer sangrar às vezes, mas ela também vai te dar a chance de se reconstruir. E quando essa chance chegar, não escolhe o caminho do ódio. Escolhe o caminho que te devolve a você mesma. Foi isso que eu fiz. E foi isso que me salvou. Se você gostou da minha história, deixe seu like e se inscreve aí no canal. Também comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber. Não esquece de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Até a próxima!